Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vai ser mais um vídeo da lista Despertar. E com os subtemas, ou o tema principal que eu quero falar, é efeito. Efeito é que nós somos efeito, uma forma de nós, ou de vermos a realidade. Então eu vou trazer esse conceito mental, eu vou trilhar, digamos, alguns caminhos, né, fazer algumas analogias, para tentar chegar a esse entendimento de que nós somos efeitos. E é um tema que eu diria que não é pro agora, não é pra terra. Nessa lista despertar, eu compartilho o meu processo com vocês de despertar, de conhecimento e as impressões, né, que eu vou tendo, observando, eu estou estudando esse processo de estar despertando. E esse tema, então, quando eu faço esses vídeos com o tema no momento atual, é o topo, é até onde eu consigo vislumbrar, né? E quando você vislumbra muito longe, não é uma realidade terrena, né? Como você, por exemplo, ver uma 10ª dimensão ou mais além, né? E sendo aqui que a gente aqui está numa terceira e olhe lá. Então esse tema ele não é fácil para entender aqui, né? Mesmo porque essa Matrix, a forma como ela é construída, não é uma prisão física, é prisão mental, e as mentes foram condicionadas. Então é um tema que eu trago assim, um tema de alma, né? Um tema de fora da Matrix. Então é um tema efeito, né? Que nós somos efeito. Então, para adiantar, dentro de construções mentais que os seres vivem, eles acreditam que tudo tem um porquê e um para quê. Então eu estou fazendo isso por causa disso. As coisas, os objetos em nossa volta, a própria natureza, nós colocamos nome em tudo, nós etiquetamos tudo. E falamos que cada coisa tem a sua finalidade, tem o seu propósito, né? Então nós damos propósito, nós damos objetivo, nós damos função, nós damos uma missão. Na hora que é um ser mais mental tem uma missão. Nós damos um porquê daquilo existir. O que eu estou propondo aqui é entender que não. Vou voltar lá para o começo. Nós somos seres físicos, emocionais, mentais. Os seres que dão esse propósito, esse porquê, essa missão, tá aqui, ó, no nível mental, operando no nível mental. Tá trabalhando, desenvolvendo e evoluindo esse nível mental. Eu quero propor acima, consciência e mais lá, né? Como a gente está aqui no mental, fica difícil conceber coisas além da consciência. Mas nós somos alma operando tudo isso daqui. Então eu quero propor isso aqui. Sempre falar de alma, né? Então isso, função, objetivo, aí se existe por causa disso, daquilo, né? Então nós construímos todo um universo mental e nos prendemos a isso, onde tudo é etiquetado, tudo tem um nome. Né? Você bota uma caixa e o que tem dentro daquela caixa você tem que escrever fora, então assim não se sabe, ou seja, existe uma desconexão. Então eu tenho que saber códigos, né? Tudo é coisa mental. Tudo isso, a mecânica cósmica, que eu diria, de todo, é efeito. Somos efeito. Tudo que foi criado aqui foi por efeito de algo. E dentro da natureza, nós somos também esse efeito. Então essa é a proposta. Então dentro desses subtemas vai entrar natureza, agora, referente ao tempo, Pai, referente ao todo, referente ao que nós temos que alcançar, ao que nós temos que ser, que faz parte também da natureza, apenas ser, né? E uma das coisas mais importantes, Maya, né? O que é Maya? Maya é matéria, né? A ilusão da matéria. Se confunde muito Maya com Matrix. A Matrix
ela existe dentro já do Maya, né? Matrix, vamos colocar assim, mentira. Matrix e mentira, pode colocar ali que são sinônimos, é a mesma coisa. Então, dentro do Maya, que é o universo material, então se coloca, o que é o universo material? Tudo que nós podemos tocar, imaginar, sentir, pensar, universo material. Então, tudo isso é Maya. Dentro desse universo material é onde nós começamos a distinguir as coisas, né? Digamos, a distinção é onde vem a dualidade. Então a dualidade não é preto, branco, bom e mal, não. É existe e não existe. Então a partir do momento que eu distinguir alguma coisa, ali tem a dualidade, para que eu possa distinguir. Então isso é natureza. A natureza do universo material. Isso é real, né? Não é ruim. Como as pessoas falam, mas você está muito na dualidade. Não, eu estou em Matrix, na mentira. A dualidade ela é outra coisa. É uma coisa natural que propicia que tudo exista e convive em harmonia. Então, eu tenho que falar da Matrix porque o nosso ponto de vista está dentro dessa Matrix, né? E nós qualificamos tudo com os conceitos dessa Matrix. Então nós temos que entender por quais filtros eu estou vendo a realidade, para que eu possa ver esses filtros, né? E removê-los, se possível. Então, dentro da Matrix foi criado o universo prisão, né? Isso foi criado para prender seres cósmicos, né? Seres, né? Mas seres muito grandiosos, né? Com o fim de vampirização, né? Sugar a energia desses seres. Então, a prisão não se prende fisicamente a ser desse, né? Tem que prendê-lo mentalmente. Então você cria a mentira da vida, do que se vive aqui, né, nessa Matrix. Então a gente já sabe, né? Não precisa se delongar muito, né? Tudo é mentira que eles contam aí, né? Falam que é cura, mas é doença, que é etc, né? Isso é Matrix, né? Então essa Matrix ela vem existir dentro desse Maya. E só assim é possível criar um universo como aqui na Terra que a gente vive, onde tudo é mental, né? Tudo tem um nome, tudo tem a sua classificação. Para nós nos conduzirmos por aí, a gente tem que saber ler esses códigos, que é o nosso idioma. Nós não perdemos a conexão, né? Então, para eu saber alguma coisa eu tenho que dar um número, dar um nome para essa coisa. E tudo isso é efeito de algo, né? E nós, como parte dessa natureza, nós somos efeito. Então, eu não estou aqui para uma missão. Eu não estou aqui para fazer isso ou aquilo. E sim, no meio que eu estou, esse efeito é muito importante porque ele é o não tempo. É o agora. Eu vou falar de tempo também, né? Sobre o tema agora. Esse efeito é estar no agora. É o que é. É a coisa ser pelo que ela é. E toda coisa que existe produz um efeito no meio. Então esse é o mais importante, é entender esse presente, esse agora, entender que você é efeito, né? Sendo efeito, você também vive sobre efeito, né? Essa conexão com o todo. Então nós temos uma cadeia de efeitos e nós mesmos temos o nosso efeito. Então a minha mente está sobre efeito da Matrix, achando que tem que fazer isso, aquilo, né? E esse é um tema muito complicado, porque mesmo fora em mundos onde não há Matrix, ainda se vive essa ilusão das coisas terem um porquê, um objetivo. Claro que fora dessa Matrix é mais fácil de você entender a realidade mais além da matéria, a realidade além do Maya, né? O entender que se vive em Maya. Então é muito complicado para quem está na Matrix entender o que é efeito, né? Porque ela aprendeu, mas o martelo, a função dele é bater no prego. Então se criou tudo isso, né? E se criou muita coisa que apenas mantém a prisão. Praticamente tudo que a gente vê aqui é para manter a prisão, da própria prisão. Falar sobre agora e prisão. A prisão que se vive aqui na Terra
é uma prisão pequena. Então quando você começa a expandir sua consciência, você começa a ter mais percepção disso. Né? De que aqui é tudo muito, como eu já falei em vídeos anteriores, é como viver numa tribo. Né? Mas viver numa tribo tudo bem se você sabe que existe um todo lá fora, mas não. Como apagamente você não sabe. Então você fica ali recluso naquela tribo. Então você tem um sentimento de que isso é pouco. Isso é nada. O que é aqui. Né? Os costumes, tudo que os nativos fazem aqui, né? Você passa a ver como tudo a coisa é tudo muito primitiva. Né? Então para seres cuja realidade é só essa tribo, eles vão te olhar com estranheza. Falar, nossa, por que você não tá pulando o carnaval, por exemplo? Você não se diverte, não faz nada, ó. Tem essa mentalidade de não fazer nada. Você não torce pra time nenhum. Como assim não torce pra time nenhum? Só existe isso pra fazer. Por que você não faz? Né? Quando você expande, você se torna maior que tudo isso. Muito maior. É, por exemplo, quem assiste desenhos infantis. É muito legal pra uma criança, mas pra você que cresceu aquilo, ó. Não, mas pra criança só existe aquilo. Pro terrículo aqui só existe o carnaval, o futebol, a cervejinha, as drogas legais. Né? Quando você expande, isso tudo vira uma coisa muito de bebês, de crianças. Né? Então não há interesse, não há por que se prender nisso. Né? A percepção. Vamos falar de bem-estar. É maior que qualquer gozo que você possa ter na matéria. Né? Vendo futebol, pulando o carnaval, essas coisas todas. Né? Que vai, na verdade, vai tirar esse bem-estar. Ele suga. É uma energia que eles vampirizam para tentar se transformar em um barato, que é o barato das drogas, né? Que se tem ali nessa tribo. Então, ok. Essa é a prisão, falando da prisão. Essa prisão, mesmo sendo pequena, as grades delas são de madeira. Então, preste atenção nisso. Há prisão maiores, para quem ainda vive no Maia. Essa prisão maior, vamos dizer que é uma quinta dimensão. É muito maior, é confortável. Então, se o ser que está aqui dentro, para ele já está bom, para ele isso aqui é o máximo, imagina numa prisão maior, onde que ele vai ter tudo, não vai ter doença, né? Não vai ter aquela tristeza, tal, essas coisas, esses sentimentos ruins que nós temos aqui. É uma prisão, só que as grades já são de ferro. Mesma analogia dos porquinhos, né? Tem um barraquinho lá, é fraco, mas ele consegue sair daquilo, ele consegue romper aquilo com mais facilidade. Já onde as coisas parece que vão bem, são atrativas, tá agora do jeito que eu gosto, aí vai ser muito mais difícil ver que aquilo também tem grades. Né? Ou seja, são grades muito mais difíceis de romper, muito mais difíceis de sair. Talvez por isso a gente encarna, né, no lugar para se dar conta que sim, existe prisões. Ou seja, Maia. Por que eu cheguei nisso? Porque tanto aqui quanto lá fora, a pessoa não consegue ter essa percepção de efeito. Né? Por exemplo, um ser que vem aqui ajudar. Minha função é ser um samaritano e ir lá ajudar os mundos que estão sofrendo. Né? Então a pessoa acha que tem uma missão, que tem um objetivo, que tem um porquê de existir. Ou seja, vive nesse universo mental. Não há Matrix, porque não é mentira. A pessoa é pelo que é, faz pelo que faz. Né? Mas ainda vive uma certa ilusão de achar que existe um porquê da sua existência. A não ser o único fato do agora, do presente, de simplesmente existir. Então vamos aqui para a prisão. Vamos considerar que já saiu da Matrix. Fora da Matrix. Eu vejo uma árvore. Aí você pergunta, para que serve uma árvore? Uma árvore ela fornece madeira. A árvore ela faz ali a fotossíntese, dá oxigênio, permite a vida na terra. Tem as sementes que dá o fruto e cresce e alimenta os animais. Então essa é a função da árvore, esse é o objetivo da árvore. Este é o efeito da árvore. A árvore ali, ela tem um efeito com outras árvores.
né? Então cria a atmosfera, então tem o efeito na atmosfera, tem o efeito na chuva, esse monte de coisa, tem o efeito no ar, né? E esse efeito vem para os nossos pulmões. Tem um efeito de que toda essa existência em correlação com o sol, a terra, a alimentação, ela vai dar o fruto. O fruto é um efeito. O efeito do animal que come esse fruto, ou de nós comemos esse fruto, é nos nutrir, vai ter um efeito sobre o nosso corpo. Não é o objetivo do fruto me nutrir, mas o efeito de eu sentir fome, buscar o fruto, tudo no agora. Acontecendo no agora, eu vou lá, né, me alimento, vai ter o efeito de absorver a energia que a árvore sintetizou no fruto. Então todos nós vivemos sobre efeito. Vamos subir um pouco mais. O Sol. Se você chega no Sol, qual que é a função do Sol? Então percebe que só dentro do universo mental que isso é questionado. Aquecer, dar a vida, nessa coisa propiciar a vida. A existência dele causa este efeito, sendo ele efeito de outras existências. Sempre nós estamos interligados, ou seja, ao todo. E da mesma forma que o Sol é, nós somos. Aí vai em tema de pai. Aqui na Matrix, como aqui é uma prisão, né? Prender as pessoas e cortar o delas o que elas precisam, digamos, para sobreviver. Então você tem que lutar agora para conseguir isso. Então todos começam a lutar, né? Então assim, é difícil a pessoa pensar fora da caixinha, né? Até compreender esses temas vivendo nessa Matrix. Então, a pessoa cresce, ela já nasce numa dinâmica a qual você é um filho. Você tem que pedir. Então tudo vem de esferas maiores. E tem que pedir. Tem que lutar pelo aquilo, tem que batalhar, tem que brigar pelo que é seu, né? E se permanece como filho, né? Porque vai sempre chegar um pai, um criador, sempre vai estar pedindo, as orações sempre são para pedir, né? Esse ser, ele vive sempre tendo algo maior que ele. Ele tem que ter fé em algo maior. E não nesse agora, não como parte desse todo. Nessa busca, então, nessa carência, né, essa crença de que tem que existir algo maior para fornecer o que ele precisa, já que essa dinâmica foi implementada aqui para manter essa prisão mental, né? Então aí vem o que? A princípio o pai, mãe, né? Depois vem a crença em uma divindade, ou em seres, ou em ETs, ou em fadas duendes elementares, né? Que você tem um monte aí. Não estou falando que não existe, né? Estou falando que a crença e dependência, assim como existe o pai, a mãe, o filho, né? Existe todas essas coisas, mas a dependência, o estado de filho, de pidão, né? Aí a crença é o governo, as instituições. Então se eu for acreditar em alguma coisa, mas o cientista não fala que é isso daí não, tá? Estado de filho, o estado de filho que sempre pede. Seja alimento físico, emocional, a carência, né? Sempre buscar no outro, sempre buscar fora. Eu tenho que me sentir bem, então tenho que fazer coisas para me sentir bem, filho. Sempre buscando algo, querendo algo que lhe dê, e se falta, chora. Entre depressão, o desespero, a criança que faz birra. E mentalmente também, né? Sempre buscar fora, que algo maior tem que me trazer esse conhecimento, que esse conhecimento não vem de mim mesmo. Só que é o estado da Matrix que faz isso, né? A mentira. Né? Porque todos nós temos esse conhecimento dentro de nós. É um estágio, sim, nós passaremos por ele. Então se coloca no estado de filho, sempre pedir, pedir, pedir. E o que é o pai? Porque nós temos que ser pai. O pai é como o sol. O pai, não um pai terreno. É aquela passagem bíblica, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Ou seja, doar sem se importar, sem ter o quê, né? Esquece essa coisa, faça o bem que Deus te dará em dobro. Esquece isso, apaga isso. Isso é Matrix, é pura Matrix. É sempre você, é te tirar do tempo, é não permitir que você seja efeito, é te dar um propósito, não do agora, mas do futuro. Sempre a mente deslocada do presente, do efeito, de ser, é o que é.
O pai é aquele que fornece. Esse fornecer é o próprio todo, é a própria natureza. É como o sol, o exemplo do sol. Ele está lá brilhando. Ele em si não tem a percepção de que está doando alguma coisa. Então, imagina que na tua própria energia, na tua própria existência, você tem um efeito de emanar energias. E digamos que essas energias são boas. Então essas energias boas, ela nutrem todo o meio. E você não é consciente disso. Isso não faz falta nenhuma para você. Só o fato de existir. Assim são todas as coisas. Toda a natureza. A árvore só existe. Está ali. E pelo fato de existir, o efeito é beneficiar toda a sua volta, a qual ela própria é beneficiada. Então nós temos que nos ver como parte desse todo. É claro que na Matrix vem seres parasitas, que são filhos. São filhos, é subfilho ainda, é ovo. Que entra a questão do vampirismo, né? Entra a questão da doença, a doença do excesso, onde há um distúrbio, né? Então você, como a frase, né, que eu fiz anteriormente ali, né, o animal é tão mais sábio que o homem, ele conhece a medida da sua necessidade, enquanto o homem a ignora. Então o parasita ele quer sempre mais, ele quer puxar. E ele não entra nessa dinâmica cósmica, digamos, que pegar essa energia mais sutil. Ele vem pegar a energia densa, né, onde que ele começa a vampirizar, onde começa a agir esse monte de distúrbio, né, e dar vida a essa Matrix. Então esse é o filho, né, que ele pede, e quando ele ganha um pouquinho de força ele vai lá e toma. Então ele briga com o irmão, ele toma do irmão, é como animais que brigam entre eles, né, e se matam entre eles. A proposta é se ver como o pai. Como existindo tem um efeito, né? E esse efeito, que naturalmente é energético, ele passa a ser, digamos, a tomar cada vez mais consciência, né? A pessoa começa a emanar cada vez mais um amor pelos próximos, né? Começa também poder materialmente também ter essa influência, né? Em dividir. E nessa divisão, no agora, a princípio, é muito melhor doar do que receber, né? Porque quem doa tem. Então essa pessoa ela entra nesse fluxo, ela entra nessa dinâmica cósmica, que vem o Sol, distribui para todos, distribui, digamos, para a árvore, e a árvore distribui, né, para elementares menores, e assim vai. Então entra nessa dinâmica cósmica, né? Então, ou seja, tudo um efeito do simples existir. Existir, a existência é agora. Então, isto é viver no agora. Mas amanhã eu vou ter que fazer isso. Por que amanhã? Porque você está numa prisão. Mesmo dentro dessa prisão, se pode alcançar essa percepção. Então entender, porque essa prisão também é um efeito. Então você tem o ser parasita, né, que desenvolveu um distúrbio de querer mais e constrói essa prisão. Então essa prisão ela te obriga a várias coisas. Então sim, eu entendo algo temporal. Então o que vem ser esse tempo? Tudo é um. Eu vou ver se eu coloco a passagem aí do livro do Evangelho Ensino da Paz, em que se pergunta para Jesus por que as leis de Moisés são tantas, né? E Jesus fala, as leis dos homens são muitas, né? Então vem a Matrix, vem toda essa complicação, vem toda essa nossa prisão mental ao qual nos metemos. A Matrix, a mentira, né? O enganar, então precisa ter muitas leis, né, para controlar, para manter esse universo mental e as pessoas entretenidas nisso, né? E muitas são as coisas que nós fazemos. Olha o tanto de atividade que nós temos para fazer. E para fazer essas atividades tem que ter qualidades técnicas, qualificações, né, e coisas do tipo. Então tudo isso é criado para manter a prisão. As leis dos homens são muitas, as de Moisés são 10. Então, quanto mais perto da fonte, mais simples vai ficando a coisa, né?
Aí ele fala, as minhas são 3 e a do pai, né, a do todo, uma linguagem da época do pai, é uma só. Ou seja, tudo é um. Né? Então você vê as pessoas falando de linhas do tempo. Não existe isso, linha do tempo. Porque não existe tempo. O todo somos um só e o tempo é só o agora. Esse tempo nós entendemos aqui dentro da Matrix, onde existem muitas leis, onde nós criamos coisas para marcar esse tempo. E como que a gente cria esse tempo? O que a gente chama de tempo é o que se passa no agora. Então eu fiz isso aqui e voltei. Aí a pessoa faz isso aqui e voltei. Só que ela faz isso aqui, ó. Fala, opa, você chegou primeiro. Por quê? O seu movimento foi mais rápido que o meu. Então, eu encontrei uma medida para marcar esse movimento. Durante o dia, eu fiz isso aqui. Deu ali não sei quantos segundos que dá um dia todo, lá não sei quantos milhões, sei lá. Deu tantos 1000 segundos. Então, durante o dia, qual que é o tempo que eu usei para marcar o segundo? Um passo, por exemplo. Uma batida de um coração, algo que já está vibrando. Então, ou seja, existe um movimento. Esse que é o agora, é o efeito, né, da existência. É ter esse movimento. O efeito é o que? É a vibração. Cada coisa vibra. E dependendo, quem sabe o RPM, né, que são rotações por segundo, né, o motor que marca o giro do motor do carro. O que marca o giro são RPM, né, rotações por minutos, alguma coisa assim. Então, ou seja, são movimentos que as coisas fazem. São pulsos, né? Então, eu só desenvolver... assim como eu dei nome em tudo, eu dei o nome naquele movimento, ao tempo que eu levo para fazer esse movimento. E a esse tempo, e essa marcação, essa medida de movimento, eu dei o nome de tempo. Só isso. Não é o tempo futuro ou passado. Existe um movimento que eu já fiz, então eu chamei isso de passado. Existe um movimento que eu pretendo fazer. Como eu ainda não fiz, não existe, não há. Então não existe futuro. Né? Olha um monte de gente que você vem falando, olha, eu contatei eu mesmo do futuro. Né? Veio seres do futuro. Não existe futuro. Só existe esse eterno agora. Quando você coloca futuro, já virou 3. Já virou as leis as leis de Jesus. A lei do todo é um só. Só o eterno agora. 3 leis, presente, passado, futuro. Então já começou a complicar. Já foi para o universo mental. O que é o futuro? O que eu chamo de futuro são probabilidades. Se eu pular aqui do prédio, eu vou cair e morrer. Então eu chamo isso de uma probabilidade. Eu posso chamar de uma linha temporal. Se eu tiver consciência e parar a tempo antes de pular, porque eu vi que tem um buraco, então eu não vou morrer. Opa, então eu mudei minha realidade. Mas que realidade? Não existe. Eu só me tornei mais consciente. Um efeito do agora de tomar consciência. De estar mais conectado e algo me fazer com que eu perceba o terreno. Olha, há perigo, reduza, pare. Se eu dar meia volta, eu não vou nem saber que existia um buraco, eu não vou poder avisar outras pessoas ou seja, eu não vou poder mudar a linha de tempo dessas pessoas. Então é bom que eu vá até o buraco. Então são probabilidades, que eu posso chamar de linhas de tempo. Então, a humanidade está sob efeito de uma energia cósmica que está chegando, e isso vai causar um efeito de clareamento mental, de tomar mais consciência, de não guerra. Então essa não guerra vai fazer com que nós não brigamos e tenhamos um futuro melhor. Então as pessoas vão falar, a humanidade mudou a linha de tempo que era de guerra. Não, a humanidade está sob efeito. Vivemos sob efeito. Como o efeito dessa energia, eu causo um efeito de viver mais em harmonia. Então nós temos que começar a entender este agora, que vivemos sob efeito. E vivendo sobre efeito, somos efeito. Então por que eu chamei o Maya? Porque tudo isso é Maya. Tudo parte de um processo energético da própria existência. Ou seja, dentro da matéria. Né? Então acho que é isso. Deixa eu só dar uma recapitulada. Né? Eu coloquei natureza, então isso é natureza. Né? A forma de existir.
O próprio mal que a gente vê, que a gente chama de mal, de dualidade, também faz parte dessa natureza, então teve um efeito, né, algo que causou algo nos parasitas que queriam mais, mais e mais, e criaram todo esse plano de existência. Então as pessoas podem falar, mas a Terra foi criada como um planeta escola, então aí você já decaiu algumas leis, né? Você já vem para o universo mental para criar algo, para potencializar algo. Então, por exemplo, eu estou treinando para ficar mais forte, né? Então na minha mente eu tenho um objetivo, treinar para ficar mais forte. Mas não, algo em mim causou algum efeito que causou a necessidade de eu provocar um movimento para querer algum benefício futuro. O que é que está causando isso? Então é onde que eu falo, as pessoas estão muito na mente, então elas não percebem desde o universo mental. Tem que sair da mente, ir para a consciência, ir por mais alá. Então vai descobrir por que está causando esse distúrbio de eu de repente começar a fazer movimentos que eu não preciso no agora, no repetitivo. Né? Parado no lugar ali. Essas coisas existem dentro da Matrix. Né? Então estamos sobre efeitos de alguma coisa. Por que eu quero ficar mais forte? Olha como que eu fui levado para o universo mental. Olha como eu fui tirado do agora, porque eu não sou mais forte agora, eu vou ficar mais forte no futuro. Eu não estou desperto agora, então eu tenho que estudar, tenho que meditar para ficar desperto no futuro. Temos que sair desse universo mental. Primeiro tem que entender a dinâmica dessa matrix para poder libertar essas paredes, essas grades que são de madeira, são frágeis. E romper, ir para esse consciencial, entender melhor o que é Maya, para entender essa vida sobre efeito. Né? É onde que se fala, não existe mais julgamento, porque você percebe que todas as coisas estão vivendo sobre efeito de algo. Todas essas coisas são criadas sobre efeito de algo. Então esse é viver no agora. Estar no presente. Aí a pessoa, mas se eu for viver no agora, não fazer nada, amanhã vai me dar falta. Vida na Matrix. Ela te obriga a se fazer algo se não tem falta. Então é muito difícil mudar porque é uma realidade coletiva. Eu acredito que é uma realidade que se muda coletivamente. Por isso que um indivíduo é muito difícil sair dessa matrix. Mas você pode entendê-la, compreendê-la mentalmente. Compreendê-la mentalmente é uma forma de falar. Né? Porque é além da mente que vem essa compreensão. Porque a mente ela não vai compreender o que é efeito, viver sobre efeito. Porque tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter uma etiqueta. Porque é assim que ela funciona. Ou seja, a mente é uma ferramenta que eu, ser, utilizo. Então esse vídeo, a proposta é ir em direção ao ser. Entender que você utiliza essa mente, que você utiliza essas emoções. Para você passar a utilizar as emoções, não as emoções te utilizar. A você aprender a usar o teu corpo físico e não o teu corpo físico te utilizar. Ah, mas eu estou fraco e feio, eu tenho que ficar bombadão. Emoções. A mente controlando, deixando que a Matrix te seduza. Essa que se dizem até ditadura da beleza. Tem que ser assim, assim, assado. O ser já é perfeito. Essa perfeição tem que vir desde o todo. Que aí sim vem perfeição da mente, do corpo emocional, do corpo físico. Então se consegue um ser perfeito. Não um ser artificial, com músculos artificiais que não servirão para nada. Com maquiagens. Né? Veja o que faz a Matrix, veja o que faz o universo mental. Então eu tenho que conhecer um monte de cor para pintar o cabelo, um monte de química lá que vai nas coisinhas. Tudo Matrix, tudo Maya. Maya é até bonito, é bom, mas é assim, é Matrix, é ilusão, é mentira. Te vendem uma coisa porque te aprisionaram abaixo da mente, nas emoções. Tiraram da agora, eu tenho que fazer uma coisa sempre para o futuro. Então essa é uma realidade que vem se mudando coletivamente. Né? E nós aos poucos vamos tendo percepção de tudo isso. Tinha alguma coisa a mais que eu queria colocar? Mas é isso. Se for importante eu coloco em vídeos posteriores. Mas o foco principal é ter esse posicionamento mental,
de que não existe função, não existe missão, não existe objetivo. Tudo é efeito. O efeito de ter um mundo de uma vibração densa, de ser, vamos supor, um ser que eu faço parte, ou que as sementes literárias fazem parte, de perceber que há seres sofrendo, seres familiares, então causa um efeito de tocar a pessoa, de ter um movimento, não diria nem de emocional, mental, mas assim, um impulso de querer ajudar, né? Ou esse ser que clama por ajuda, então o efeito energético de atrair sementes eterares para começar a agir aqui. Então isso é uma forma de começar a ver. Embora sempre vai ter pontos de visão sempre mais acima, que vai olhar a coisa por cima e vai ver o efeito, a causa, como que as coisas se movimentam. Né? De repente você não vem aqui para ajudar, a tua mente acha que você veio aqui para ajudar. Mas o corpo sábio, né, que manda as células aonde que precisa ir, então você como uma célula vem, começa a causar um efeito no meio e você mesmo tem um efeito transformador. Um efeito de se libertar da tua prisão mental. Se libertar de achar que você é uma semente estelar, de achar que você é uma pessoa com um nome. Porque você veio desde de uma classe de fator energético, agindo no corpo emocional, que veio para ajudar, né, impulsionado a mente achando isso. Né, mas as energias que atraíram promove toda a transformação e você tem, né, esse desenvolvimento maior, ou seja, maior equilíbrio no corpo mental, né, maior alinhamento com o ser que controla esse mental, com a consciência, com o todo. Então, ou seja, o efeito desse todo desenvolvendo causa todo esse agora, né, para ter esse maior alinhamento. Então, é onde você começa a ter ancorar essa maior percepção de todo nos cantos mais densos da existência. Então entender isso é o principal, o que eu quis passar nesse vídeo. Que tudo que existe neste agora é efeito. Não existe um porquê. Ah, mas esse vídeo você fez porque você quer fazer isso, isso e aquilo, que as pessoas despertem, né, essas coisas todas. Como efeito, ou seja, toda essa transformação que vem na mente, da energia e tal, então causa esse efeito de eu vir produzir esse vídeo. No meu processo de despertar, eu procuro fazer aquela coisa de pai que eu estou falando. Né? Como, digamos, um extraterrestre explorador, que a gente pesquisa, a gente estuda, então a gente quer saber como as coisas funcionam. Né? Então só deixa ser. Então se sentir que deve fazer algo, faça. Mas não ter a prisão mental e emocional. Ah, eu estou fazendo porque eu quero atenção. Porque eu quero ganhar muitos likes. Porque eu quero ajudar muita gente. Porque eu quero que o meu canal cresça. Né? Então eu já consigo ver tudo isso, ter todas essas percepções. E ver que, por exemplo, querer popularidade não é do ser consciente, é da esfera mental, da esfera competitiva, que quer a emoção, que acha que você ser popular, ter atenção, isso vai te dar bem-estar, né? Aquele bem-estar temporário. Mas é o que eu estou falando, crescer acima de tudo isso e entra num estado de bem-estar que nem o estado provocado de felicidade temporária, passageira e efêmera supera isso. Né? Então assim, eu vejo tudo isso como lógica, né? Como uma mecânica do universo clara. Então a minha parte é vir e compartilhar, né? Eu tenho um desejo de compartilhar, um desejo que as pessoas possam entender, então há um esforço para tentar, né, passar isso com uma certa clareza. E a minha parte, né, do meu trabalho é fazer isso de forma desinteressada, só fazer, né, acreditando ser este efeito, né? Porque, por exemplo, que eu tenho estudado, só pelo fato de vocês estarem aí vibrando, já estão causando algo, né? Mas
se você sente o impulso de fazer algo, então faça, porque isso também faz parte. Porque a existência é a ação, é algo acontecendo, é algo existindo. Então essa é a minha parte exploratória, de fazer, explorar. E quanto mais eu faço, mais eu me... não é descubro, mais desperto. Né? Mais percepção vem. Né? Então sim, há um ganho. Mas vamos entender que este ganho é como a luz estar sobre a luz do sol. Né? Não faço por causa disso. Então assim, como humano, sim, pode ter muitas expectativas, muitos desejos, etc. Mas nós temos que nos colocar cada vez mais no Pai. Aquele simplesmente existe por existir. Né? E uma vez aqui na Terra, claro, né, tem que seguir as regras daqui da Terra e conseguir e lutar para sobreviver. Né? Mas desde um ponto de consciência desperta. Entendendo toda essa dinâmica, por mais difícil que seja. Né? Sendo difícil ou não, uma das coisas que eu falo que eu até gosto da Matrix é porque ela trabalha mais o seu mental, né? Mais a independência mental, porque ela mente pra você, ela conta um monte de coisa e você tem que fazer esse esforço mental pra se libertar, pra entender a realidade e tal, né? Agora eu me perdi um pouquinho. Ou seja, trabalhando o corpo mental, você entende melhor como funciona essa Matrix, entende melhor como... Ou seja, entende essas coisas. Né? Consegue processar esse conhecimento. Embora me venha assim, mas esse conhecimento é necessário em esferas maiores? Talvez não, porque tudo lá já é perfeito. Mas pelo fato de existirem esferas inferiores, esse conhecimento sim, ele vai ser muito útil. Né? Porque nós não cairemos mais em prisões mentais. Né? Então eu estava falando de ação. Né? A ação de vir e fazer algo, né? De compartilhar algo. Então é um experimento também que nós fazemos. E procurar, né? Sempre fazer de forma desinteressada. Né? Então, porque uma coisa que eu observo, quem faz interesse, por exemplo, quem vive na Matrix, vamos colocar o corpo físico, emocional, mental, né? O mental daqui, Matrix daqui para baixo. Então, quem vive na Matrix, assim que a pessoa tem alguma coisa, ela vai pensar, nossa, eu posso ganhar com isso. Por que ela pensa isso? Porque ela está vivendo sob o efeito da Matrix, que todo mundo age coletivamente, pensa isso. Né? Sempre o que pode ganhar com isso. Né? Então é natural. Então você tem que vir para sair desse pensamento de Matrix. Né? Mas aqui você vai trabalhar bastante o seu mental. Para ter todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. Né? Porque você vai utilizar o corpo mental para isso. Né? E você utilizar não mais a Matrix, você vai falar, olha, ganhe algo com isso, faça algo com isso. Então a maioria das pessoas que despertam algum dom, né, e começam a ajudar as pessoas, elas vão fazer o quê? Elas vão tornar isso profissão. Ou seja, profissão Matrix. Começam a cobrar com isso, começam a barganhar por isso, ou seja, a vender curas. Né? Não é aquele ser, não é que nem o sol, que só brilha, nutre toda a vida, né? E não precisa de ter algo que volte, retorne para ele. Embora, como ele é a parte de todo, sim, as coisas retornam. É um truque, é um fluxo de energia. Nós não entramos nesse fluxo quando nós colocamos condições. Eu te ajudo, porque no final da ajuda, você vai me dar uma troca. Entrei na esfera do tempo. Então saí daquelas leis do todo do Pai, e fui para as leis de Jesus, que são 3, de Moisés, que são 10, a dos homens, que são muitas. Então tem as regras. Me paga, ou você não ganha, ou eu te processo. Então percebe que há um decaimento. E existe sim o processo da energia que desce, que doa a todo mundo, então vai despertando os dons. Então essas pessoas, em primeira instância, elas sim vão comercializar, vão comprar, porque ainda estão muito nessa dinâmica da mente de Matrix. Mas eu tenho que ter o meu. Né? Aquela coisa que você fala para a pessoa para de comer carne. Ah, não, mas eu preciso de proteína, olha. Tudo qualificado. Então ela não vê mais um alimento pelo que alimento é, pelo que o processo que aquele alimento passou de, né, de crescer, existir, de sair ali da terra, de gerar um fruto. Não, ela vê ali a proteína tal, a vitamina tal. Né? Olha, com a prisão da mente da Matrix é ferrenha. E nós passamos por tudo isso. Então, à medida que esse ser vai transgredindo essa mente e passa a controlar a mente. Eu estava falando hoje outra coisa, né, dos processos da mente, como ela fica presa aqui na Matrix da emoção. Que, por exemplo, uma pessoa que está presa eu tenho que ver um joguinho de futebol, não posso perder, né?
Então, ou seja, o corpo dela está preso, a mente está presa, arraigada nisso, porque ela dedica o seu mental a isso e dedica, né, em construir uma vida, né, em pintar a casa, por exemplo, de verde, colocar ali o emblema do seu time. Né? Então a mente dela está sequestrada para isso. Então, dessa mesma forma, a mente das pessoas ainda é sequestrada para a Matrix, para o processo de Matrix, de achar que quando ela tem algo, ela tem que fazer isso com algo. Opa, se a divindade me deu esse dom, então vou ter que utilizá-lo para mim. Ah, mas eu estou ajudando as outras pessoas. Mas sim, mas dentro ainda do processo mental de Matrix. Né? Mas é natural que todos despertem. É a mecânica, é a natureza cósmica de todos despertarem. Né? Mas se a pessoa se prender a isso, ficar aqui no mental, é mais difícil, porque a mental é onde você decide plasmar e calcificar essa realidade. Então, como que eu ia falando? As pessoas que se prendem aqui, elas param naquele ponto. Então, a pessoa, vamos supor, digamos que determinado da minha vida eu conheci ali o reiki, conheci lá a hipnose e tal, eu poderia me especializar, tirar ali um papel e começar a trabalhar com isso. Só que aí eu viraria, como você vê, um monte de pessoa que trabalha com isso, a pessoa fica estagnada naquilo. Ela pode sim aperfeiçoar essa ferramenta, só que ela vai ser sempre aquele terapeuta. Eu não vejo, né, a pessoa, por exemplo, vai dar uma palestra e fale coisas que vai além do Maia. Né, que fale no agora. Se a pessoa for falar no agora, ela vai usar ferramentas que já estão ali na Matrix rodando. Ela vai falar em linhas temporais, a linha temporal mudou, é o universo paralelo, o eu do futuro. Então ela vai usar coisas que ainda estão rodando na Matrix. Né, e coisas que rodam na Matrix podem ser muito bem manipuladas pelos parasitas para fortalecer e manter a prisão. Né, onde que todo mundo começa a achar que tem que fazer algo, né? E nesse achar de fazer algo, olha como que essa transição ela vem se estendendo, né? Vem nessa enrolação. Então aqui dentro todo mundo está tendo sonhos catastróficos, todo mundo está tendo sonhos de mudança, as pessoas estão tendo contato de ETs que vêm e falam que vai acontecer isso, é isso, é isso, só que ó, vai acontecer, não sei quando, tal, leis de Moisés, né, de 10 que virou o tempo, que pode acontecer isso e aquilo. As pessoas não param e relaxam, não. Vamos começar a fazer pelo que é, né? Ser o que é, né? Então, como que isso muda, Márcio? Né? Porque se a pessoa não cobrar, ela não vai ter o sustento. Dentro da Matrix, sob efeito dessa Matrix, ela construiu uma realidade que ela precisa de sustento e muito, né? Então já está numa coisa que já saiu do trilho, né? Por isso que não se muda nessa geração, se muda nas próximas gerações, que vão tendo mais consciência, vão sentindo mais esse compartilhar, mais esse viver em comum. Né? Porque dentro da Matrix é a coisa que já meio que se perdeu. Mas ao ser, mesmo dentro do Maia, né, mesmo tendo uma vida mecânica, pode despertar na tua mente. Né? Falou, ok, eu estou dentro de uma Maria Fumaça, de um trem desgovernado, eu não tenho como parar o trem, mas eu posso estar mais consciente enquanto esse trem caminha. Por exemplo, o que é esse caminhar do trem? A forma destrutiva que a humanidade está se guiando, né? Destruindo a natureza, essas coisas todas, os recursos. Né? Qual que é o sinal desse trem estar desacelerado, Márcio? Olha o clima, olha as tempestades, né? Cidades alagadas, enchentes que levam um monte de gente, ficam milhares desabrigados. Agora, está acontecendo agora, ou seja, é o sinal do trem desgovernado. E eu estou nesse trem, mas eu estou tranquilo. Né? Não entrar no processo do desgovernado, porque os desgovernados são os que estão acelerando o trem. É que ainda não tem essa percepção. E nessa percepção você vê, sim, está encarnando pessoas cada vez mais conscientes, né, que podem diminuir isto. Mas as que estão agora já estão com a cabeça muito já voltada para a Matrix, né, de precisar e não entender essa de que quando o coletivo compartilhar mais, e esse compartilhar entra na dinâmica do todo, na lei do um, porque o Sol ele brilha e beneficia trilhões de seres, não seres, tudo o universo material. E nós temos essa mecânica, nós temos essa dinâmica. E quando entramos nessa dinâmica, na própria Terra, né, os alimentos que existem, que são fabricados, alimentariam muitas e muitas vezes a humanidade. Por que isso não acontece? Matrix, estão todos desviados para coisas ilusórias, distrações. É onde falam, estão todos inconscientes, vivendo sonhos, mentiras, Matrix, né? Então assim,
é difícil, né, para a pessoa que só enxerga a realidade à sua volta falar que isso é falso, que há algo mais, né? Mas então é isso, né? E tá, porque isso é difícil, por que você faz? Então é o meu trabalho, é a minha pesquisa, digamos, né? É o que eu venho e acredito como parte de ver e compartilhar também isso como efeito. E quando você se permite, né, ser esse efeito, digamos que você deixa seus canais livres para ser o que é, para é o que é, né? E não o que a programações quer que você seja. É como uma árvore, é o que é. Eu tenho uma passagem também bíblica que alguém pergunta o nome de Deus, né? Deus, mas qual é o seu nome? Como deveria chamá-lo? Sim, na Bíblia vieram vários deuses, muitos deuses falsos, muitos demiurgos, como falam, pequenos deuses ou demônios que se passaram por deuses. Mas quando vinha um ser verdadeiro para passar instruções verdadeiras, esse ser falou: eu sou o que eu sou. Ou seja, é o que é. Né? Porque quando você coloca uma etiqueta, eu coloquei uma etiqueta numa árvore, a árvore era para isso, coloquei, virou um produto, madeira tal, veio da China e tal, né? Colocaram em nós também. Colocaram o nome, o sobrenome, um número, que é o registro e tal, e vários números para te identificar. Então você vira uma coisa e você se permite entrar e ser essa coisa. Então quando você sai desse universo mental, então você passa a ser o que é. Não importa que chame a árvore de árvore, ela vai continuar fazendo o que ela faz. Vibrando o que ela vibra. Ou até mais do que um cientista não pode captar. Então esse é entrar no fluxo. Como tem uma passagem que eu ouvi, esqueci o nome do serzinho, que falava, né, que uma analogia, né, que se chegou a um cientista e perguntou para o cientista, o que é uma árvore? O cientista é uma árvore, ela é da fibra tal, molécula tal, e a madeira tal, e tem as raízes que pegam, né, os nutrientes e faz a fotossíntese e não sei o que, e tal, um monte de dados técnicos, né? E pergunta para o monge, o que é árvore? O monge, eu, árvore. Percebe que o universo mental é isso, a realidade do cientista é essa, ele pode conhecer muito bem isso, mas isso aqui é tudo uma realidade falsa e criada, etiquetada. Né? Ah, mas ele precisa saber das matérias, senão ele não vai conseguir construir o composto químico, o remédio que cura uma doença. O monge, ele coloca a energia e não existe doença. Ah, mas se ele não conseguir construir o material tal, a liga tal, ele vai conseguir um motor, um carro, uma nave e não vai conseguir voar. O monge, ele some do corpo aqui e aparece onde ele quer. O monge, quando ele precisar, ele vai falar, tem seres que estão presos nessa realidade. Esses seres não podem ser resgatados no meu nível de densidade, que é muito sutil. Então ele constrói coisas mais densas para chegar nessas criaturas. E vem em forma de energia para que despertem suas mentes. Não em coisas materiais, presentinhos divinos, essas coisas e tais, né? Presente para índio, espelhinhos, pentinhos. Então, voltando lá ao todo, o Deus que falou, eu sou o que sou. Então, a realidade, quando você entende o que é efeito é agora. O agora é o que é. Não tem causa, não tem objetivo. É o que é. O simples fato de existir. Ser um. Né? Então é isso. É um tema que eu desenrolei bastante porque eu entendo que com a mente é complicado, então procurem ir além da mente. A mente só é complicada porque ela foi adestrada e programada dentro da Matrix. Então tente olhar a natureza, ver como as coisas funcionam, entender-se como parte dessa natureza. Ou seja, é o que é. Né? Então, dentro do nosso universo mental, nós construímos objetivos, construímos joguinhos e brincamos nesses joguinhos. Né? Mas entenda que criamos tudo isso porque estamos sob o efeito de algo. Então, é uma forma de se sacar, de sair dessa realidade. Né? Enquanto, mesmo que seu personagem continue vivenciando, experimentando essa realidade.
né? Agora, ao porquê meu personagem ainda experiencia essa realidade? Então, ou seja, nós estamos tentando captar algo que vem da consciência, só que há pontos mais além da consciência, que meditando vamos alcançar isso, né? Mas a princípio, a gente não vai conseguir fazer isso se a gente estiver entretenido assistindo televisão, vendo joguinho de futebol, né? No vício da alimentação. Então a gente tem que cuidar dessas coisinhas aí para, né, ter, digamos, esse upgrade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.